capítulo 3, verso 10. Deus abençoe, irmãos. Joel 3, verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Amém. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma bênção tal neste momento. Precisamos desta bênção da palavra, e o Senhor é tudo para nós. Sua palavra é o alimento para a alma. Fale conosco, fale na alma de cada eleito, como o Senhor tem nos amado, tem nos transformado, tem nos tirado do mundo e nos tirado até de Laodiceia. Cremos que o Senhor nos levará onde temos que chegar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O amor não tem dimensão, não existe barreira que possa segurá-lo. Ele é a espada que traspassa as trevas, vence todas as batalhas contra o ódio, contra a amargura, a tristeza, todas as angústias que ferem um coração mortal, os sentimentos incompreendidos de uma alma ferida, um corpo cansado, um espírito amargurado. O amor está tão longe, além da compreensão do homem, mas está tão perto, porque eterno é, bendito e sublime. É a luz que guia, as mãos que confortam, as palavras que consolam, o filho amado, a filha redimida, e os conduz do lar ao lar celestial, a pátria amada e almejada do pecador redimido, da alma resgatada no nome de Jesus, o Verbo encarnado. Amém, aleluia. Pode sentar. Irmão Cláudio, como sempre, né? Só podia ser. Mas o que é bom, né? O que é bom é gostoso. Então, a gente vê a maneira de Deus trabalhar. Se você consegue enxergar Deus trabalhar, Ele faz tudo através do amor. O amor trouxe esta mensagem. Amém? Vocês viram como o rapaz vai desenvolvendo, né? Tem, quem tem. Né? E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, você vê que compensa a gente dedicar um pouco e um pouco mais a Deus. Ele é tão bom que tem provido para nós diáconos
tem provido para nós o irmão Adriano para dar os resumos da semana e agora até para dar uma palavrinha. Tem provido para nós os irmãos que tocam, que cantam. Tem provido o irmão Cláudio com, não sei se chama isso de poesia, o amor, né? Tem provido para nós o cinegrafista, que pode nos filmar sentado. Ele tem provido para nós tão grandes coisas. É maravilhoso, não é? Os irmãos que trabalham na técnica, olha, Deus tem provido para nós tanta coisa boa, simples, gostosa, e que o mundo não quer. O que Deus tem para nós, ontem eu estava falando em São Joaquim, o que Deus tem provido para nós. Lembrar do irmão Leonardo, é cantor, é músico, é pedreiro aqui na igreja, faz tudo. De tudo ele faz tudo. Já não é nem de tudo, faz um pouco, né? Deus tem provido para nós um lugar tão simples, a mensagem mais simples. Não tem coisa nessa terra mais simples do que a mensagem. Esta mensagem tem a maior revelação, mas não tem coisa mais simples do que ela. Os selos é a maior revelação da Bíblia, mas a base dos selos é Deus em simplicidade. Aleluia, isso é bom demais. Aleluia. E é o que Deus tem provido para nós. O pão. Estava falando sobre o pão da proposição ontem, só aqui. O pão. Mas o pão que está no lugar certo. Gente que come o pão, a mensagem, mas come na justificação. Cria bicho a mensagem para eles. Gente que come a mensagem, mas come a mensagem no segundo átrio da santificação, mas cria bicho a mensagem para eles. E eu sempre gosto de alertar o povo que pensa, principalmente os pentecostais, que pensa que tem o batismo com o Espírito Santo, quando não tem nem a santificação ainda. A santificação faz a mulher parar de cortar o cabelo, parar de usar roupa indecente, vulgar, sensual. A santificação faz ela parar de pôr roupa de homem. A santificação. Então mostra que o povo laodiceano está tão cego que eles não sabem o que é santificação, o que é batismo com o Espírito Santo. Eles não sabem. Porque não passaram nem pela santificação e vivem aí garbando de que tem o Espírito Santo. E pisando no Espírito Santo, porque eles não sabem que o Espírito Santo é a mensagem do dia. Eles não sabem. Cego, nu, infeliz e não sabe. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Então o que você vai fazer? Tem que ser agradecido a Deus quando você vê o que é isto. Se não fosse um profeta, nós não veríamos isso também. É um profeta que abriu tudo para nós, que hoje você vê as coisas. O povo não vê porque não tem profeta. Quem tem profeta tem luz. Quem não tem profeta não tem luz. Quem tem profeta enxerga. O rei da Síria diz que tem alguém aqui no nosso meio e deve ser inimigo nosso. Tem alguém aqui no nosso meio que é inimigo nosso. Está no nosso reinado aqui, mas é inimigo nosso. Tudo que eu penso em fazer contra Israel, eu chego lá e Israel está lá. Eu penso que vou pegar eles dormindo, está tudo de arma na mão. Alguém diz, não, rei, não tem ninguém contra você aqui não. É que lá em Israel eles têm um profeta. O que o rei pensa lá na sua cama, o profeta conta para o rei de Israel. Oh, meu Deus do céu. Como é bom ter um profeta. E como é duro ser da Síria, pertinho de Israel. Como é duro ser laodiceano, pertinho do profeta, pertinho da luz, mas não tem luz. Jesus olhou para aquele rapaz rico e disse, você não está longe do reino dos céus. Mas não estava dentro. Não estava longe, mas não entrou. Você não está longe, porque sabe os mandamentos, honra pai e mãe. Gente boníssima, não tem ninguém. Olha, para pegar gente na nossa era, para ser igual o moço rico, é difícil. Era um laodiceano pentecostal escrito. A
abençoado, honrava pai e mãe, não falava dos outros, tinha uma linhagem pura, mas não pôde reconhecer e aceitar o amor de Deus encarnado. Chamou ele até de bom. Interessante que Jesus, para aquele moço rico, Jesus retrucou. O moço rico disse: bom mestre. Ele disse: por que me chama bom? Só há um que é bom, é Deus. Você sabe o que ele disse para o moço rico? Dentro desse textinho aí, dentro desse texto, o que eu escuto ele falar para o moço rico: você não está crendo em mim, para que me chama de bom? Bom é Deus. Agora eu sou, mas você não crê em mim. Você não me aceita. Então bom é só Deus. Eles não podiam crer que ali estava Deus. Você pode crer que aqui está Deus? Oh, mas Deus não está assim numa forma de espiritual, não. Deus está em carne. Como isso é bom. O moço rico esteve lá perto. Bom mestre, eu quero vida eterna. O que eu tenho que fazer? Ama teu pai e tua mãe. Isso daí eu sei, isso eu faço desde quando eu nasci. Da minha infância eu aprendi isso daí. Amo pai e mãe. Fui tão bem nos primeiros mandamentos. Eles vão tão bem nos primeiros mandamentos. Mas quando chega na hora de reconhecer a palavra encarnada, eles vão tão mal. Vão tão mal. Eles olharam e não via em Jesus Deus. E Jesus, para aquele ceguinho curado, depois que o ceguinho foi curado, ele encontrou com o ceguinho e diz: você crê no Filho de Deus? Ele diz: quem é ele? Para que eu nele creio? Ele diz: sou eu. Para o moço rico diz: bom mestre. Ele diz: não há ninguém bom, só um que é bom é Deus. Quer dizer, o moço rico ficou sem saber mesmo. Falei: daí então, quer dizer que ele não é mesmo. Quer dizer que ele não é. Você quer ver uma coisa que depois de revelado os selos, Deus deu um passo à frente. Certamente tu o farás. Envia-nos aquele profeta, Senhor, que apanhe aquele arco, que apanhe esta palavra e prove que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem não cria nele como profeta, aí acabava de não crer. Deus envia-nos um profeta depois dos selos revelados. Por isso tem gente que fica esperando profeta ainda. Porque tanto Jesus falou com o moço rico, como o irmão Brana fala com o povo hoje. Deus envia-nos um profeta depois do livro ter aberto. Se você lê o desvelar de Deus e não vê isso, é a mesma coisa do Senhor Jesus está dizendo para você: não me chame de bom, que é só há um bom que é Deus. E eu estou encarnado, você não me vê, você não vê onde eu estou. Meu Deus, eu gosto tanto disso que eu pelejo para fugir disso e cair nisso, porque isso é bom. Isto é bom. Aleluia. A luz transforma a semente. É para isso que a luz veio. A primeira luz no mundo, aquele dia que Deus disse: haja luz, foi para transformar a semente. Haja luz e houve luz. A terra ia produzir agora porque havia luz. Sem luz não há produção. A luz sempre foi a palavra falada no dia. A palavra falada de Deus é a luz da era, diz o profeta. A palavra falada: haja luz e houve luz. E acontecerá 312, o desvelar. Todo o parágrafo que eu ler hoje está no desvelar de Deus. A luz sobre a palavra. Como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais como Ele, enquanto vivemos em sua presença. Quanto mais, se você viver
e for uma pessoa fraca e viver perto de pessoa forte, perto de pessoas defeituosas, você pega todo o defeito daquela pessoa. Se ela tem o defeito, você vai apanhar aquele defeito dela. Entende? Todo defeito que ela tiver, você vai apanhar daquela pessoa, porque você é fraca. Você apanha tudo que chega por perto, é como gente sem resistência física, que chega num lugar, está cheio de bactérias, e aquilo entra naquele corpo, sossegado, a bactéria diz, ó, tem passo livre, ó, aqui, ó, ó, vou para cá, ó, o caminho meu aqui, ó, está no corpo da fulana, no corpo do fulano, tão frágil. Mas coloque a luz aí para você ver Deus, para você ver como a coisa vai mudar. Deixe Deus entrar em você para você ver como as coisas vão mudar. Então, isso daqui é bom. Nós também nos tornamos mais como Ele enquanto vivemos em Sua presença. Quanto mais a gente fica perto de Deus, mais a gente pega o que Deus tem. Eu quero ser fraco, diga o fraco, sou forte. Mas por quê? Porque o fraco está perto do forte. E você está perto dele para poder tirar dele tudo que ele tem. A mulher enferma, 12 anos, esvaindo em sangue, um fluxo de sangue de 12 anos. Você deve olhar e ver na sua mente assim, aquela mulher era pálida, amarela, uma mulher feia, acabada. Mas um dia ela chegou mais perto, porque ela tinha orado em casa e dito, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curado. Eu quero chegar perto dele, quanto mais perto, eu serei curado, só de tocar na orla da sua veste. E ela foi, e eu creio que aquela mulher fraca do jeito que estava, a hora que ela chegou perto de Jesus, havia tanta força, que o fraco teve que dizer, sou forte. A mulher tocou em Jesus, e Jesus disse, estou fraco. Sabe o que era isso? O profeta disse, virtude é força e poder. E aquela mulher, ela foi com tanta fé, que ela tocou em Jesus, e saiu virtude, e Jesus ficou fraco, debilitado na hora. E ele parou a multidão, e disse, quem foi que me tocou? Pedro podia parar, o mestre, todo mundo já acha que o senhor não é bom de juízo, eles pensam mal do senhor. Agora o senhor, no meio de uma multidão dessa, o povo te comprime, a multidão te aperta, e o senhor ainda fala, quem me tocou é milhares de gente que te toca toda hora. Ele diz, não, foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, eu fiquei fraco e alguém ficou forte. Diga o fraco, sou forte. Diga o doente, sou curado. Amém? Você pode dizer, estou curado. Estou curado! Estou curado! Aleluia! Aleluia! Jesus, naquele instante, olhou e viu a mulher ali perto. O sangue tinha parado. Mas para parar o sangue daquela mulher, aquela hemorragia, 12 anos, para parar o sangue dela, teve que enfraquecer Deus em carne. Ele se sentiu fraco, de mim saiu força, de mim saiu virtude. Oh, você poderia tocar em mim nessa hora e não passa de nada. Você pode tocar em mim, não adianta nada, mas toque nele. Toque nele. Você hoje não precisa de muita coisa para tocar em Deus. Basta você crer que Deus está em carne humana em você. Toque em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem? Enquanto vivemos em sua presença, nós tornamos mais como Ele. Parece com Ele. Parece. O casal vai vivendo tão bem junto, que pode ser até um escurinho e uma branquinha. Mas estão parecendo. O outro diz, mas parecendo o quê, rapaz? Então, um contraste. Não, mas está parecido um com o outro.
Porque o que ele fala, ela fala. Ananias e Safira pareciam com o outro, irmãos. Era marido e mulher, dois mentirosos. Mas pareciam com o outro, que o que Ananias mentia, Safira confirmava. Era só esperar a irmã Safira chegar, pode saber. Foi assim que aconteceu, irmã? Foi igualzinho. Se você andar com Jesus, você fica igual Jesus. Eu fico preocupado com esse monte de mulher que anda dizendo que anda com Jesus, cada dia tira mais a roupa. Cada dia elas pintam mais. Cada dia elas pioram mais. Cada dia elas se tornam mais atraentes. Quem anda com Jesus começa a ficar feio. Porque ele não tem parecer nem formosura. Quem quer andar com Jesus? Os outros querem andar com quem fica mais bonito. Diz, eu vou pegar um pouco da sua beleza. Perto do feio, e eu não vou sentar perto de você não, que eu pego sua feiura. Quem quer andar com Jesus e pegar a feiura dele? Aonde Jesus está, deixa eu estar, mas ele é feio, diz o profeta Isaías. Não tem aparência nem formosura, não tinha nada. Jesus não era um galão que você olhava para ele, a mulher Maria Madalena olhava para ele e dizia, que homem. Não, nem Maria Madalena ia gostar de Jesus, porque ele não tinha parecer nem formosura. Olha para ele então, o que você vê, Maria Madalena? Eu vejo nele uma coisa diferente. Porque bonito ele não é, mas que poder que ele tem. Ele me cativa, e eu estou vendo que ele não me cativa que nem os outros homens. Os outros homens cativavam meu corpo, esse daí está cativando outra coisa interior que eu tenho. Esse está trabalhando por dentro, os outros homens trabalham por fora, mas esse está trabalhando dentro. Deixa Deus trabalhar aí dentro. Deixa ele trabalhar dentro. Aleluia. Bom, se a gente for nisso aí, eu acabo não pregando, ou senão eu acabo pregando hoje. Porque pregação para os outros é quanto sente bem, alegre, pula, bate palma. Pregação para mim é a palavra, é a essência, que te muda, não que te emociona, mas que te transforma. Isso que é pregação para mim. Pregação para mim não é o doente ser curado, mas é o doente receber a cura da alma. Jesus nunca pregou uma cura só. Ele diz, a tua fé te salvou. E o profeta veio e diz, essa salvação é física e espiritual. Quando Jesus falava, a tua fé te salvou, não é questão de salvar no físico e você volta a fumar, volta a beber e usa seu corpo como um espetáculo aí no mundo para chamar os homens sem Deus. Mas quando ele entra e salva, ele cura seu corpo e cura sua alma, dá uma saúde para a alma, que a alma tem vontade de viver. Chega um tempo que o corpo tem vontade de morrer, mas que já está velho, o corpo está com vontade de morrer, mas a alma é nova, ela diz, eu quero viver, eu quero viver. Aleluia, glória a Deus. Esse corpo velho deve sofrer com essa alma nova. Esse corpo velho, cansado, aí a alma mudou, e o corpo não quer igreja, a alma diz, vamos. O corpo não quer oração, a alma diz, vamos. Você quer cama? Não, eu quero a oração. Irmãos, é uma luta, é um corpo velho para uma alma nova, esse corpo geme. Aleluia. Isso é bom demais. Parecer com ele. Quanto mais você fica perto dele, mais parece com ele. Você pode viver nesse mundo aqui, mas o mundo não te ganha. O mundo não te ilude.
O mundo da Babilônia não ganhou Daniel, nem Nabucodonosor pondo o nome do Deus dele em Daniel. Daniel não está nem aí. Não importou. Diz, você não me ganha. Tem 3 jovens hebreus aí que não vai prostrar, nem eles sabendo que é meu nome. Que é num homem como eu, assim, que você pega e diz, eu dei o nome do meu Deus para esse homem. Esses hebreus que nós temos aí, eles não vão prostrar de jeito nenhum, porque eles sabem o que é Deus. Eles não prostram diante de imagem, não é qualquer coisa que faz um filho de Deus prostrar, não. Nós temos que mostrar que somos filhos de Deus. Irmãos, isso daqui é uma burdoada. Mas tem que mostrar que é filho de Deus. Tem tanta coisa que o diabo está dando para ver nós dobrado diante dele. É mulher seminua, é programa de televisão, é programa de rock, é tanta desgraça que o diabo dá para ver se ele consegue os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus já têm natureza diferente. Diz, você não vai me iludir com isso de jeito nenhum, Satanás. Eu tenho uma nova natureza. Amém? Isso é o que anima. E volta esse pensamento. Coitadinho desse corpo fraco, desse corpo velho. Se ele não falar junto com a alma, sou forte. A alma vai falando tanto para ele, tanto para ele, tanto para ele. Diga, o fraco, sou forte. E ele está, sou velho. Ele diz, não, diga, sou novo. Ele, sou velho. Não, diga, a alma vai ensinar esse corpo. É a natureza de Deus aí dentro. Esse corpo vai ter que saber, você vai ser redimido. Esse corpo é o tabernáculo da alma, onde Deus está morando. Porque Deus mora na alma, e a alma está morando nesse corpo. E esse corpo vai ser redimido juntamente com essa alma. Mas enquanto ele não é redimido, a alma foi redimida primeiro, então ele aguenta agora a parada. Aguenta, corpo, porque a alma já foi redimida. Jesus Cristo morreu para redimir a sua alma. Ele redime a sua alma primeiro, para depois redimir o seu corpo. Deus trabalha diferente do homem. O homem embeleza de fora, mas Deus trabalha de dentro para fora. Ele começa a embelezar de dentro, onde os outros não vê. Deus é bonito, é por dentro. Por fora, ele não tem parecer nem formosura, mas por dentro é o melhor Deus, é o melhor amor. Você encontraria com Jesus e daria tudo para ficar com ele. Não se vê Pedro lamentar, porque não se vê Pedro falar nada da esposa dele, dos filhos, devia ter. Só fala da sogra, que ninguém gosta. Aí Pedro levou Jesus lá na sogra, para curar a sogra. Pedro não queria que a sogra morresse, não, queria que ela fosse curada. Tem uns que dizem que a sogra é boa debaixo da terra. Falei, não, espera lá. Pedro era um crente, ele sabia melhor que isso. Ele diz, quando a sogra não presta, é porque o genro também. É desse jeito. A sogra, a nora, é igual. Quando não presta, é porque eu também não. Entende? Aí Pedro levou, Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro e curou aquela mulher. Não, Pedro podia desviar e falou, senhor, não, vai para lá não, deixa que ela morra, pelo amor de Deus, não vai lá não, deixa que ela morra. Não, mas Pedro sabia, depende dessa sogra, ela vai ficar cuidando da esposa enquanto eu vou atrás desse mestre. Eu vou parecer com ele, eu vou andar com ele, vou parecer com ele, e você vê eles andando com Jesus até o Calvário, e não parecia muito com Jesus não, parecia muito com Jesus não. Jesus era amor, Jesus era bom, Pedro sacava a espada, tudo estava diferente. Mas depois, no Pentecostes, quando Jesus desceu em espírito na igreja, irmãos, a Bíblia diz assim, que aquele povo dizia, esses homens, verdadeiramente, eles andaram com Jesus. Eles andaram, porque começou a ficar mais perto de Jesus. Aí a vida de Jesus, o Espírito Santo entrou neles. Irmãos, aquilo mudou a vida de Pedro, que era um problemático, um nervoso, um agitado, que os outros tinham medo de Pedro, ao ponto de pôr 16 soldados para vigiá-lo. 16 soldados, prende ele, mas fica aí perto. E quem sabe não dizia, eu sozinho não, viu, mestre?
Ô capitão, eu sozinho não, manda outro aí, porque você sabe que esse homem, aquele dia ele não, olha, sacou da espada, assim, cortou a orelha do outro e nem viu. Nem viu ele sacar da espada, cortar e guardar a espada, nós nem vimos. Agora, espera lá, não vai deixar eu sozinho ficar vigiando esse homem, não. Prendeu o homem e pôs 16 soldados perto dele. Pedro puxou o ronco. Pedro dormiu. Eles não sabiam que Pedro já tinha sido transformado. Irmãos, a coisa boa é quando os outros começam a falar de você, e que você isso e aquilo, e fez isso e fez aquilo, e cuidado com você, e quando ele chega a te conhecer, mudou, não é aquilo mais não, mudou de vida, mudou de natureza. O pior é quando fala bem de nós, fala bem de nós, fala bem de nós, aí daqui a pouco quando chega perto de nós, não é aquilo que eu pensava não, não é aquilo que eu pensava não, isso é pior. É pior. Quando eles falam mal de Franca, mal da nossa igreja, mal do seu pastor, oh, que coisa boa, a hora que eles encontram o seu pastor defendendo só o Iambrana, só o profeta, Jesus Cristo, o profeta, só isso daí, defendendo só essa mensagem, eles não sabem o que fazer. Coisa boa. Que coisa boa, quando você ouvir qualquer coisa contra mim, não me defenda. Não me defenda, eu já tenho um advogado, não me defenda. Você vai atrapalhar meu advogado? Não me defenda. Quando encontrarem falando mal de mim, fique quieto. Desde o que você acha? Não acho nada. Eu sou de lá também. Falou dele, falou de mim. Agora, se não é, já junta com um grupinho ali. É mesmo, sabe que sabe que é, sabe. Aí ajunta um monte de coisa. E glória, aleluia. A igreja sempre caminhando com glória, aleluia. A igreja segue caminhando no Senhor, aleluia. Eu não saí de um parágrafo. É tão bom, meu Deus do céu. Só Deus que tem misericórdia de vocês, de mim. Vocês nem sabem quanto Deus tem misericórdia. Essas mensagens são mensagens de escritório para cá. Essas são as mensagens. Vem assim, eu posso lutar, não tem mensagem o dia inteiro. Quando chego aqui, tem mensagem. Tem mensagem. Aleluia. Também nos tornamos mais como Ele enquanto vivemos em Sua presença. Como Ele, sendo conforme a Sua bendita semelhança, enquanto andamos com Ele. Andando um pouco mais na presença de Jesus, andando um pouco mais à sombra da sua luz, minha alma gozará as bênçãos da salvação. Andando um pouco mais, eu terei meu galardão. Dá vontade de dar uns pulos já, né? Andando um pouco mais, como isso é bom. Diga ao fraco, sou forte. Aleluia. Não diga, sou fraco, diga, sou forte. Fraco, Deus já sabe que você é, mas diga, sou forte. O diabo já sabe que você é fraco. Não precisa nem falar para ele. Fala, eu vim perto de você porque eu sei que você é fraco. Ele diz, sou forte. O quê? Sou forte. Não é só porque eu falo, não. É porque o forte está em mim. E você sabe, Satanás, quem é o forte. Aquele dia você apanhou dele no monte da tentação. Levou ele para lá, levou ele para cá. E ele não importou ser dirigido por Satanás naquela hora. Tem hora que é triste, irmão. Tem hora que, olha lá, o Espírito de Deus impeliu a Jesus Cristo no deserto para ser tentado por Satanás, depois de muita fome. Aí o diabo apareceu. O diabo apareceu. Como é bom a gente saber que tem um Deus que sempre está com a gente nas horas mais difíceis e que Deus não é Deus apenas de trazer banquete para você, mas é Deus que sente a dor da fome com você. Alguém diz, eu não entendo isso. Deus sente a dor da enfermidade com você. Você não sente sozinho. Ele está esperando você dizer, cura-me, eu creio no Senhor.
eu creio que o Senhor já fez isso por mim lá no Calvário, eu aceito. Ele diz: enquanto você não aceita, eu não posso fazer nada por você, aceita que eu estou aqui. Os anjos, diz o profeta que os anjos estavam naqueles arbustos, perto lá do Gólgota, da cruz, e os anjos olhavam para Jesus e diziam: olha para nós, faça-nos um aceno, e nós vamos aí mudar essa cena. E Jesus não olhou para aquele lado, Jesus só foi olhando para baixo, olhou para cima e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Os anjos ali por perto, se desse um aceno para nós, nós não ia deixar ele morrer, nós íamos ajudá-lo, mas os anjos iam atrapalhar nós. Ele tinha que morrer para poder ser nosso Salvador. Não podia nenhum anjo interferir naquela hora. Tem hora que não adianta você pedir para Deus. Mas eu tenho que pedir, Jesus pediu, se for possível, passa de mim este cálice. Tem crente que diz assim: se Deus não me responder, eu paro de servi-lo. Comigo é diferente, se ele não me responde, é aí que eu vou servi-lo. É assim que serve a Deus. Eu tenho exemplo na Bíblia, Jesus Cristo orando: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E voltou e nada, o cálice não passou, ele orou outra vez, o cálice não passou, na terceira vez ele diz: Pai, faça-se a sua vontade. O Senhor quer que eu morra, meu avô é morrer, então sou forte. Diga ao fraco: sou forte. E o profeta diz que Jesus Cristo foi a zero no Calvário. Tem hora que nós estamos a zero, e nós achamos que nós não valemos nada, porque estamos a zero. É a hora que Deus entra, porque Deus gosta de pegar lá na hora zero. A 0 hora, ele veio na terra e diz através de William Branham: aí veio o esposo, sai ele ao encontro. Sai ele aonde? Sai da Laodiceia, sai de tudo aí, vai ao encontro dele, sai ele ao encontro. O 7º anjo, quem tinha comissão de falar e já falou, já foi embora. O que vocês estão esperando mais? Alguém que vem falar alguma coisa? Já foi tudo falado. Eis aí vem o esposo. Eu estou agora andando mais perto do esposo, porque eu quero parecer com ele. Você quer parecer com ele? Parecer com Cristo. Parecer com Cristo. Você suporta sofrimento, dor, cuspida, palavrões. Fala tudo de você, você fica quieto. Fica quieto, deixa ele agora. Olha, ele além de ser juiz, ele é meu advogado, diz o profeta. Ele é meu advogado, ele é meu juiz, ele é meu jurado, ele é tudo. Então não tem jeito, no final, ó, ele já vai marcar ali mesmo: este é meu, está liberto pelo poder do meu sangue vertido na cruz do Calvário. Não há condenação para este que crê na mensagem do dia. Tem uma condenação lá. Ele diz: mas para aqueles que estão em Cristo, e Cristo é o quê? Cristo é a palavra hoje. Cristo não é a palavra de Lutero, de Wesley e nem pentecostais, não. Cristo é a palavra hoje, a palavra que veio encarnada em William Branham. Amém? Aleluia. 314, o desvelar de Deus. Creio que nós temos mais um golinho aqui, ó. Deus veio na forma de Martinho Lutero, e assim por diante. Olha, observe o que isto faz. Deus vem em forma, até que ele chega no grão. Entende? Porque ele veio assim, não parecia muito Deus. Martinho Lutero saiu da católica, não parecia muito Deus. Não parecia nada, parecia. Mas um sacerdote saiu da católica e agora simplesmente o justo viverá pela fé. Não parecia muito, mas o Wesley veio e andou mais perto. Vocês estão entendendo? Olha, escuta aqui, ó. Isto finalmente retorna à semente original outra vez, quando ele veio na forma de Martinho Lutero, quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais. Escuta aqui agora. Ele está suposto a se revelar outra vez como a mesma semente foi o Filho do Homem. Ele revela a si mesmo como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Mas nesta última era, que você sabe que é Laodiceia, nesta última era, ele revelará a si mesmo como Filho do Homem outra vez. Foi revelado em William Marion Branham.
povo não vai além da fé do seu pastor. Se o pastor não crê nessas coisas, o povo também não crê. O povo também não crê. Porque aonde um povo fala Ave Maria, é porque tem um cabeça lá dizendo Ave Maria. Sabe? E aonde tem um pastor que prega os selos, tem uma igreja que diz amém. Onde tem um pastor que prega os 7 trovões que foram revelados nos selos, tem uma igreja que diz é verdade. Quando tem um pastor que prega o 7º anjo, revelou tudo, tem um povo que diz tudo mesmo. Não ficou nada para trás. Aleluia. Mas nesta última era ele revelará. Irmão Branham é muito humilde, ele revelará. Ele não podia falar, ele está revelado aqui. Ele está nessa carne. Ele não podia falar, é eu que tenho que crer. E se os americanos não deram conta de crer naquele dia, eu creio hoje. Eu creio hoje, você também. Aleluia. Deus sempre esconde num homem. Deus esconde no homem o mais simples que ele encontrou hoje no mundo. O homem mais simples que Deus encontrou foi Brana. Se ele tivesse um outro, Deus tinha escondido. Todos os demais são petulantes, Deus não pode esconder. E quando Deus não esconde em mim e em você, porque somos petulantes e orgulhosos, Deus não pode esconder num corpo desse. Ele tem que tomar um da casinha de pau a pique. Ele pegou assim, Deus veio na manjedoura. Há 2000 anos atrás, Deus veio na manjedoura. E há 100 anos atrás, Deus veio numa casa de pau a pique. Amém? Aleluia. Como é bom ver isso. Essa mensagem do dia. Essa mensagem tem que abalar todas as nações. A mensagem do Elias tem que abalar todas as nações. Nós somos culpados como pregadores, culpados se não abalarmos todas as nações com essa mensagem, porque essa mensagem quem vai abalar não sou eu, é a mensagem que abala toda a nação, não sou eu. Nós somos apenas um vaso pelo qual Deus passa a falar para abalar a nação e dizer Deus veio em carne novamente nesta era. Deus nasceu numa cabana de pau a pique. Aleluia. E sabe uma coisa? Veio exatamente de um casalzinho que Deus sabe que não vou cometer um sacrilégio aqui. Um casalzinho que nós chamamos de gente que tem 15, 18 anos, não tem responsabilidade. Deus nessa era veio num casal assim. Veio num casalzinho assim. Lembra direitinho? Me parece que a idade é mais ou menos isso aí. Irmão Branham, pai do irmão Branham, 18 anos, e a mãe, 15 anos, né? Você já pensou? Cadê os 15? Cadê os 15 e 18 hoje? Que a gente pode confiar neles. Cadê os 15 e 18? E Deus veio numa forma mais baixa. Deus devia ter procurado um clérigo para ele poder vir através dele. Um grande pastor. Um grande pregador para trazer um filho eleito, elegido da era, para Deus dizer, eu vou entrar nesse menino depois que ele nascer e eu vou manifestar através dele. Deus não fez isso. O que eu sei que Deus procurou foi um contrabandista de uísque, Charles Branham. Deus procurou Charles Branham e ela Brana, Charles Brana e ela Brana. Encontrou os dois e diz, agora você me traz um Brana verdadeiro para mim. Traz um Brana. Um casalzinho novo. Nasceu um menino. E essa coluna de fogo que vocês vêem na fotografia, já nos primeiros dias pairava sobre o seu berço. Irmãos, a ciência provou que isso daí é sobrenatural. Não adianta para quem não tem semente de Deus. Mas para nós que temos semente de Deus, não precisa nem a ciência falar que aquilo é verdade. Se a ciência dissesse que era falso, eu escutaria essas mensagens e isso é verdade. Porque o que manda é a revelação que está dentro de nós. Ninguém pode te mudar. Amém. Quando ele veio na forma dos pentecostais, ele está suposto a se revelar outra vez como a mesma semente foi. Você sabe o que é isso, a mesma semente? O Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo.
Ele está suposto a revelar outra vez como a mesma semente foi, o Filho do homem. Ele revela a si mesmo como Filho de Deus através da era do talo, que é Lutero, Borla, que é Wesley, Casca, que é Pentecostais, e assim por diante. Mas nesta última era, ele revelará a si mesmo como Filho do homem outra vez. Filho de Deus foi durante as eras, Filho do homem é com o irmão Brana. O povo espanta quando a gente fala, irmãos, a era do Filho de Deus já acabou. Diz, não, irmão, já acabou. Agora a era é do Filho do homem. Gente, isso é claro, isso é bíblico. Foi o irmão Brana que pregou. E está em Lucas 17, 26 a 30. Teria que terminar o sistema da intercessão pelo sangue de Cristo. E todo esse poder está exatamente na mensagem, porque Cristo está fora de Laodiceia. Quem fica lá dentro está sem intercessão. Você pode gritar, clamar o tanto que você quiser. Você está sem intercessor. O intercessor já saiu de lá para revelar os selos. Ele saiu para revelar os selos. Os selos estão revelados. Se alguém fica esperando alguém para revelar os selos, já foi revelado. Eu estou esperando agora é o rápido. Olha, não estou esperando nem novo nome, porque eu já tenho. Quem tem a mensagem do dia, tem o novo nome. Nós somos a família Brana. Alguém diz, não, mas nós somos só a família cristã. Cristã Brana. O quê? Você não crê no profeta de Deus? Leia então a mensagem dele, porque a semente... Como? Não, ele dará a semente com a palha, né? Parágrafo 18, leia lá. Brana não é uma denominação, é uma família. E não se entra nela, nasce. Nasce. Você que não está na família Brana, fala mal dela, fala o tanto que você quiser. Mas nós podemos até brigar, mas no final somos Brana. Cristãos Brana. O que é isso, meu Deus do céu? Cristãos Brana. Somos e acabou. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Viria o ministério do Filho do Homem depois do ministério de Filho de Deus. Filho de Deus foi 7 eras da igreja. Filho do Homem é quando termina as 7 eras da igreja, então entra o ministério do Filho do Homem. Se não tem ministério do Filho do Homem, então você tem que saber que o irmão Brana não foi profeta para você, mas para mim ele foi. Ele foi profeta, ele revelou a palavra, o cordeiro abriu, o leão abriu o livro para ele e revelou para ele toda a palavra. Isso é somente ler a Bíblia, falta de ler a Bíblia e as mensagens. Mas se o pastor não crê, as ovelhas, cuidado com pregação do Osmar. E nós temos nossos pregadores na mensagem, que diz, cuidado com pregação do Osmar. Mas por quê? Por isso eu tenho as minhas pregações todas marcadas, todas em disquete, mando para eles, dou para eles. Se eu falar conta, se eu estiver fora disso aí, irmão, se eu pregar fora, você me corrige. Eu tenho pego alguns bons pastores aí, então você estuda isso aqui, se tiver errado, por favor, você chega em mim e me avisa, porque eu quero ir para o céu. Ninguém chega para falar nada, parece que ninguém tem dó de mim, ninguém tem misericórdia, é que não tem jeito de escapar. Tem que saber que isso foi o profeta que pregou, não foi eu não. Eu estou como instrumento só para dizer que o William Brana disse. Eu não sou mais nada do que isso, um instrumento. Aquele violino empoeirado ali que Deus pegou em Franca, aquele violino feio que ninguém dava nada por ele. Eu quero ser esse violino. E um diz assim, quem? Quanto me dão por esse violino? Olhar no violino tudo empoeirado, aquela vara empoeirada, o violino empoeirado, feio, nem $1, ninguém nem $1. Quanto me dão? Nem $1. Aí chegou um mestre que entende de violino, o Senhor Jesus Cristo, entende de violino velho, entende de violino feio, entende de violino sujo, entende de violino sem lubrificação. Ele entende. Aí chegou aquele mestre e disse, dê-me esse violino. Aí pegou o violino, escondeu um pouco o violino, foi lá e poliu o violino, e limpou ele, e ajeitou a varetinha dele, e chegou na frente da multidão,
Se tivesse um violino aí agora, né, irmãos? Mas como nós não temos, tem de tudo aqui, eu acho que não tem violino. Aí tocou uma música naquele violino. Na hora que ele tocou a música, ele disse: quanto me dão por esse violino? Um diz 2, outro diz 5, outro diz $10. E a coisa foi só subindo. Agora tem valor, mas é o mesmo violino que vocês não davam nada. Mas ele passou para a mão do mestre. Vocês sabem que nós em Franca, eles não dão nada por nós. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Eles não dão nada por nós. Mas eu creio que esse violino velho, feio, enferrujado, sem lubrificação, Deus já pegou na mão. Daqui a pouco você vai dar 5, $10. Não precisa mandar dinheiro, não. Não precisa mandar dinheiro. Talvez alguém diga: ele quer dinheiro. Não precisa mandar dinheiro. Você vai gostar. A hora que toca esse violino, escuta uma mensagem dessa que nós pregamos, que o profeta pregou, isso muda a vida da pessoa. Isso sim é que mostra Jesus Cristo hoje, e não Jesus Cristo lá atrás. Jesus Cristo hoje, Ele é o mesmo hoje. Não apenas com incentivos, com coisinhas. Tem gente que está trazendo para o Brasil, vocês me desculpem, para chamar a atenção do povo, pedacinho da roupa do irmão Brana. Irmãos, você está precisando é da mensagem do profeta. Da mensagem. A roupa do profeta não faz nada. Não vai fazer, porque não é a roupa. Deus não diz assim: a roupa de William Branham precursará a minha segunda vinda. Ele diz: a tua e tua mensagem. Eu não desprezo isso. Se eu pudesse ter o chapéu do profeta, mas eu não mudaria nada de Osmar. Se eu pudesse ter uma veste do profeta, mas eu não mudaria nada de Osmar. Não tem jeito. Não tem jeito, mas essa mensagem eu posso ter. Oh, irmãos, isso daqui é tremendo. Você já pôs aqui, irmão? Que hora que você pôs, filho? Eu não sei não. Falta 5 só? Você não tem dó da gente. Eu vivo cronometrado aqui para mim poder ter minhas fitas para servir o povo. Fitas de 1 hora. Então eu tenho que sujeitar esses irmãos, assim, que põem um papelzinho para mim aqui. O irmão Branco falou que não pode pôr papel, ficar andando com papel na igreja. Irmãos, aleluia, isso é bom, irmãos. Quem sabe sobra um pouquinho para amanhã cedo, sem sensacionalismo, não. Amém, Senhor. Amém. De onde vem essa canção, sublime melodia? Anjo que encheu meu coração de paz e alegria. Anjo, nunca ouvira antes coisa igual, verdadeira joia musical. De outra vez desejo ouvi-la mais, até minha alma transbordar. Quem terá composto em versos tão precioso tema? Anjo, o divino amor eterno em forma de um poema. Anjo, explicar jamais conseguirei o que agora sinto e sentirei. Cada vez que em sonho ouvir de Cristo um anjo assim cantar. Olha, teremos uma outra mensagem, se Deus permitir, amanhã, seguindo a natureza. Deus segue a natureza. Vamos deixar para amanhã. Hoje vai ficar só nisso aqui. Muito gostoso, dá vontade de pregar muito tempo. Vocês que não sabem quanto isso é bom, mas vocês cansam.
Talvez uns ficam assim. Essa canção sublime melodia, anjo que encheu meu coração de paz e alegria. Anjo, Deixa os anjos encher seu coração ouvir antes com a mensagem da hora. verdadeira joia musical. De outra vez desejo ouvi-la mais, até minha alma transbordar. Quem terá composto em versos tão precioso tema? Anjo, o divino amor eterno em forma de um poema. Anjo, explicar jamais conseguirei